pessoal, esta é a aula 2 da rotina 528, cadastro de funcionário e setores. Na primeira aula falamos sobre a tela inicial da rotina 528 e dentro da tela de alteração de usuário falamos sobre a aba de dados pessoais. Na aba de vendas, na opção de venda assistida, podemos marcar que o usuário vai ou não utilizar o processo de venda assistida do Home Center. Tá? Caso a empresa utilize venda pela rotina 316, a gente desabilita esta opção. No momento que a gente ativa, que define que o usuário vai utilizar a venda assistida, na rotina 4116, ele permite que o usuário escolha se ele quer realizar uma venda assistida ou não. Utiliza a tabela de preços por cliente para, dentro do processo de venda assistida, conectar com a rotina 3314, tá? E puxar a tabela de preços por cliente. Se utiliza rateio de comissão com o operador, então nesse caso a comissão da venda ela é rateada entre o RCA do cliente e o operador da venda, e se pode ou não conceder abatimento. O campo de tipo de venda ele funciona junto com a rotina 316, que ao abrir a rotina 316, ela verifica qual é o tipo de venda, qual o comportamento do campo de tipo de venda que vai ter baseado no que foi especificado nesse campo. Então, por exemplo, se eu quero que apresente o tipo de venda balcão reserva como default, ao abrir a rotina 316, o tipo de venda balcão reserva já vai vir marcado. Tá? Eu posso, inclusive, fazer restrições, por exemplo, não permitir venda balcão reserva. Ao entrar na 316, o usuário não vai ter disponibilizado o tipo de venda balcão reserva. Se envia para o força de vendas e o tipo de emissão do documento, o tipo de emissão da venda na 316, se vai ser um pedido ou um orçamento. Senha supervisor de caixa, essa é a senha para o supervisor fazer as liberações lá na rotina 2075. E a opção de não faturar pedidos com as cobranças especificadas. Então, eu posso especificar várias cobranças aqui para este usuário. E as vendas efetuadas e os pedidos efetuados nessa cobrança não serão faturados. A aba de financeiro é uma aba que será parametrizada para aqueles usuários que vão lidar com os processos financeiros da empresa. Normalmente, contas a receber, contas a pagar e crédito e cobrança. Data limite de crédito de compra é a data de validade do crédito de compra que este usuário vai ter. Este campo ele é vinculado aos compradores, aqueles usuários que serão compradores no sistema. Permite alteração de juros na baixa do título, tá? E permite alteração de desconto na baixa do título. Esses dois campos eles determinam o comportamento no momento da baixa de um título de contas a receber. Né? Se o usuário em questão vai poder alterar os valores calculados de juros ou se vai poder informar algum desconto também nesta baixa. Número máximo de dias para pagamento retroativo de título, a quantidade aqui em dias que o usuário poderá fazer a baixa de um título de contas a pagar retroativo. Responsável pela liberação do cadastramento de contato / sócio do cliente, se este usuário ele pode ou não efetuar essa liberação. Limite de crédito de compra, valor máximo de liberação de pedido e limite máximo de liberação de pedido de compra. Esses três campos aqui também fazem parte do processo de compra, tá? Junto com esse de data de limite de crédito de compra. Valor máximo de desconto de título. O valor que o usuário ele poderá conceder de desconto de um título. Valor máximo de desconto acréscimo na rotina 561. A rotina 561 é a rotina de criação de política de desconto. Então, é o valor máximo que este usuário poderá informar na rotina 561 para desconto e acréscimo. Número de dias máximo de prorrogação de um título. Então, este campo, no processo de prorrogação de um título, ele vai considerar o número de dias máximo de prorrogação, isso aqui é do contas a receber. Percentual mínimo de juros na baixa de um contas a receber
e percentual máximo de juros na baixa também de um contas a receber. Tá? Esses dois campos aqui são do processo do contas a receber e eles informam o percentual mínimo e máximo de juros que pode ser informado no momento da baixa. Neste campo, vamos informar se o usuário vai ser um agente de cobrança interno ou externo. Os campos desta área de limite de crédito, eles dizem respeito ao processo de crédito e cobrança. Tá? Percentual para exceder limite de crédito informa qual percentual o usuário que faz a liberação dos pedidos na rotina 336, ele pode exceder o limite de crédito. Então, vamos supor que o cliente tem um limite de crédito de R$1.000 e esse funcionário tenha 20% para exceder o limite de crédito. Então, caso o pedido do cliente fique bloqueado por limite de crédito, tá? Este funcionário ele pode liberar até R$ 1.200 de limite de crédito, ou seja, ele pode exceder o limite de crédito do cliente no ato da liberação em até 20%. Okay? Campo de valor limite de crédito do cliente é o campo que vai determinar qual o valor máximo que este usuário pode conceder de limite de crédito para o cliente. Então, se aqui eu tiver R$5.000, esse usuário ele só poderá conceder um limite de crédito para qualquer cliente até o valor de R$5.000. Saldo restante para aumento de crédito. Isso aqui é o saldo que o usuário tem para conceder limite de crédito do cliente. Então, sempre que ele entra no cadastro de cliente e aumenta o limite de crédito desse cliente, o valor que foi aumentado é debitado deste saldo aqui. Quando este saldo zera, o usuário ele não consegue mais efetuar nenhum aumento de limite de crédito para os clientes. Intervalo em dias para que seja possível fazer uma nova alteração de limite de crédito por cliente. Valor limite de aumento de crédito especifica quanto de aumento esse funcionário vai poder conceder ao cliente por vez. Então, vamos supor que eu tenha R$1.000 de limite de aumento de crédito. Então, se o cliente ele já tem um limite de 1.000, esse usuário ele consegue aumentar até 2.000. Ele não consegue aumentar de 1.000 para 2.500, por exemplo, porque o incremento tem que ser de 1.000 em 1.000 até, no máximo, o valor especificado aqui. Tá? Então, para esse exemplo da gente, o cliente ele tem um limite de crédito de R$1.000. Tá? Esse funcionário vai aumentar o limite dele para 2.000, vai precisar esperar a quantidade de dias informada nesse campo. Caso eu tenha, por exemplo, 7 dias, ele só vai poder realizar um novo aumento de limite de crédito na semana seguinte, também num valor de R$1.000. Então, era 1.000, ele aumentou para 2.000, depois para 3.000. Quando chegar em R$5.000, qualquer cliente ele não vai mais conceder limite de crédito. Não vai poder mais, porque a alçada dele só permite que ele aumente até R$5.000. Lembrando também que cada aumento desse de R$1.000, ele vai abatendo desse valor de saldo. Tá? Esse valor aqui é um valor fictício, isso aqui é importante dentro de cada setor de crédito e cobrança ser avaliado dentro da alçada para cada analista. Tá? O percentual limite de aumento de crédito ele funciona junto com esse campo. Na verdade, eles são excludentes. Tá? Ou a gente informa em valor, o valor de cada incremento que o funcionário ele pode dar, ou em percentual. Então, aqui eu posso ter 1.000, ou então eu posso ter 10%. Ou seja, este usuário ele só pode aumentar o limite do cliente dele de 10% em 10%, até o limite de 5.000 ou até ele ter saldo disponível. E, finalmente, o campo de limite de redução de crédito. Tá? Se esse campo ele não tiver preenchido, esse usuário ele não consegue diminuir o limite de crédito do cliente. Tá? Para que ele consiga fazer redução de limite de crédito, precisa ter algum percentual informado aqui. Finalizamos a aula 2 e nos vemos novamente agora na última aula da rotina 528. Até logo!